Epístola do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, capítulo 6, o tema mais que vencedores, o tema desse domingo do nosso culto. Abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo aqui no telão e vamos estar entregando à igreja aquilo que Deus assim nos concediu. Diz, versículo 10: Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tomai assento, Deus. Estamos na presença do Senhor, é mais um culto de domingo, e esse mais especificamente com o tema mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E dentro desse tema, o livro proposto foi Efésios 6, a armadura. Nós lemos agora, acabamos de fazer a leitura dessa palavra, entendendo que devemos estar preparados. O Senhor, Ele nos concede toda oportunidade. A oportunidade de lutar e as armas para lutar contra o dia mau. E é interessante que nenhum de nós estamos livres desse dia mau. Nenhum de nós conseguimos esconder do dia mau. Nenhum de nós temos uma capacidade na nossa carne natural de sair desse dia mau. Ele chega na vida de todo mundo. O dia mau, ele chegou na vida
dos heróis da fé. Se você perceber, nos livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, verdadeiramente venceu todas as lutas. O nome dele é Jesus. Todas as lutas ele venceu. Só que ele não venceu como fez Neemias, que antes de tudo ele lamentou, ele chorou, quando o dia mau chegou até ele. Jesus, ele estava como sempre com a sua cabeça erguida. Só que o que nós temos que falar nessa noite, amados, e não esconder da igreja, é exatamente isso. Hoje é dia 25 de janeiro de 2026. Até aqui o Senhor nos deu. Até esse horário que estamos aqui na igreja, falando, cantando, o Senhor nos deu. Depois nós não sabemos. Não é nosso, é dele. Mais interessante ainda é que nós não sabemos a luta que nos espera, a prova que nos espera. Alguém pode pensar, poxa, o pastor vai pregar sobre isso de novo, sobre luta, sobre prova. Mas é o que vivemos. Uma certa feita, eu fiz uma pergunta muito simples aqui na igreja, e a pergunta foi: quantos aqui têm problemas? Levante a mão. Essa foi a pergunta. E uma grande parte, ou melhor, quase toda a igreja levantou a mão, porque é uma verdade, temos problemas, temos lutas. Senão a palavra de Deus ela está errada quando Jesus disse que nós teríamos aflições. Senão nós temos que arrancar essa página da Bíblia, se nós não temos luta. Só que teve alguém que não levantou na igreja, mas depois chegou até a mim e falou assim: pastor, quando o senhor falou aquilo ali, eu não levantei a minha mão, porque eu não tenho luta. Quem tem luta é o diabo. Eu falei: rapaz, é forte isso, irmão. É forte esse negócio. Tem luta, pastor Rodrigo? Tem luta, pastor? Tem luta, pastor Rodrigo? Diariamente. Só que a irmã falou com uma certeza. Só que depois daquilo ali eu só vi problema na vida da irmã. Depois daquilo ali só vi problema. Não que eu profetizei problema na vida dela, não, ela mesmo se garantiu em dizer isso. Versículo 1, versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho que ter essa certeza na minha vida, que eu estou cada dia me fortalecendo no Senhor e na força do poder dele. Eu tenho que buscar isso todos os dias da minha vida. Ainda assim, Rodrigo, se levantará o dia mau para poder tentar nos pegar. Mas quando eu me fortaleço no Senhor, a luta ela não vai deixar de chegar até a mim, ela vai chegar até a mim. Mas diferente vai estar o meu estado. Se eu não me fortalecer no Senhor, eu vou estar de uma forma. Mas se eu me fortalecer no Senhor, venha o que vier, eu só
convite é dia após dia. A minha filha recentemente esteve na casa da irmã Milena, lá nos Estados Unidos. Irmã Milena, quem não sabe, é uma irmã que serviu a Deus conosco aqui, cunhada do presbítero Rodrigo. E o irmão do presbítero Rodrigo, o Léo, falou para a minha filha assim, ó, ele morava onde hoje mora o Rodrigo, e ele, no tempo em que morava aqui, a mesma forma que a irmã Luciana e o presbítero Rodrigo ouve a nossa oração de manhã aqui nesse lugar, ele falava todo dia, falando para minha filha, todo dia eu ouvia o seu pai orando. Todo dia ele estava lá orando de manhã na igreja. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, mas eu conheço a minha estrutura. Eu quero dizer para você, eu sou o pastor da igreja e eu preciso buscar muito mais que vocês. Eu sou o pastor da igreja, mas eu preciso de madrugada estar de joelho, pela responsabilidade que eu tenho, que conforme diz a palavra de Deus, eu tenho que apresentar vocês a Ele, e eu tenho que estar verdadeiramente em condição de tal, e para isso eu tenho que todos os dias, tira por quê? Tira não, deixa lá, deixa ali, todo dia, eu tenho que fazer isso aqui, fortalecer, sabe o que é? É o que nós vamos estudar nessa noite aqui. A armadura que o Senhor nos deu. Eu vou lamentar o quê? Se eu já tenho sobre a minha vida. Eu já tenho o que fazer, como fazer? Pastor, não dá. Eu não aguento mais. Evangelista, eu não aguento mais. É tanta luta. Vou desistir. Eu não tenho que fazer isso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Efésios 6, versículo 10 em diante, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou repetir essa palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que eu estou repetindo isso? Porque tem irmãos nessa noite, nesse lugar, necessitando ouvir e viver essa verdade. Tem irmão batendo cabeça, não sabendo o que vai acontecer amanhã. Mas eu já tenho. Eu já fui no médico, ele já me falou qual é a receita. Ele me receitou o remédio necessário. E o remédio necessário para que eu viva, para que eu esteja de pé, para que eu esteja firme no Senhor. E deixar de mimimi, e deixar de choradeira. É a palavra que me sustenta. É a palavra. Verso 11. Revestidos de toda a armadura de Deus. Toda. Apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, revestido de toda, não deixa uma fora. É de toda. Pega, trata bem dela, cuida bem dessa armadura e viva cada dia dela. Quais são? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E Deus, quantas surpresas você já teve com o dia depois? O dia depois do domingo foram poucas? Foram muitas. Foram muitas. E você, Carlos? Aí a palavra de Deus diz assim para nós, revestimos de toda a armadura de Deus, de toda, para que possais estar firmes. Você vai se revestir para estar firme, para estar pronto,
A dificuldade ela não vai deixar. Enquanto aqui estivermos, ela vai acontecer. Esperava, Stefano, você está na posição hoje que você está? Não esperava. Mas como vencer? Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E as astutas ciladas do diabo você não vai conseguir, você não vai vencer, aquele lugar não é para você, aquela empresa não vai abrir para você, aquele estudo não vai abrir para você, o seu relacionamento não vai à frente, o seu casamento não vai à frente. São essas coisas que vai minando a cabeça de muitos daqueles que verdadeiramente não se revestiram de toda a armadura de Deus, e vai afastando, e vai diminuindo aquela frequência que tinha na presença do Senhor. Já não faz mais, eu já não me sinto bem, mas o Senhor ele já falou para você, o recado é aqui ali, revestido de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais, quando o dia mau chegar, estar firme contra todas as acusações que o diabo proferir contra a sua vida. Aleluia. Versículo 2. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma guerra travada. Apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas que há uma guerra, há uma luta entre a carne e o espírito. Há uma guerra. O Espírito diz: eu vou para a casa de oração, eu vou orar. O Espírito diz: eu vou jejuar. O Espírito diz: eu vou estar na presença do Senhor. E a carne diz: não, estou cansado. A carne vai falar para você: não vou conseguir nada lá. A carne vai te mostrar algumas coisas assim: olha, a quem vai pregar é o pastor Ziel, eu não vou para aquele lugar. A carne vai dizer para você: aquela irmãzinha vai estar lá e eu não vou para lá porque aquela irmãzinha vai para lá. A Bíblia fala que nós temos que lutar contra verdadeiramente todos esses principados, contra essas potestades, contra os príncipes das trevas, porque se não fizermos isso, sairemos derrotados. E não podemos aqui declarar como tema do culto dessa noite que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que você não fez nada além de aceitar a Jesus como seu Salvador para ganhar esse selo, essa marca de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem fez? Quem fez? Lá na cruz do Calvário, Jesus. Ele fez por mim, ele fez por você. Jesus, ele levou aquela dura cruz até o final. Ele não parou no meio do caminho. Ele não foi teimosinho, não. Ele não fez beicinho. Eu não vou sair daqui eu não saio. Pode me matar aqui, pode me açoitar aqui, que eu não vou sair daqui. Mas o segredo é que ele não parou diante da circunstância. Não, por mais que açoitava, maltratava, pisoteava em Jesus, ele prosseguia, porque ele sabia que existe um ponto final para aquele negócio, e o ponto final era a cruz do Calvário. Quando lá chegar, verdadeiramente ele teria conquistado a vitória. Mas a vitória de quem? A minha vitória, a sua vitória. Por isso que você é mais do que vencedor. Lá na cruz do Calvário, ele morreu por nós. Agora nós vivemos, amado, muitas das vezes de vencedor. Como disse
disse na escola dominical hoje, a questão de ficar mágoa, o ranço, o crente que tem ranço, né, que tem a isca, né, isso que falou? Fica ofendido com tudo. O crente falou A e ele já fica ofendido. Falou B, ele já fica ofendido. Eu quero lhe falar uma coisa. Quantos açoites Jesus tomou, pastores? 30? Foram 30? 39. 39 açoites. Você sabe que tipo de açoite foi esse? A chibata. Sabe o que tinha no final de cada uma? Era chumbo. E quando lançavam, trazia carne. Os historiadores dizem que aqueles que passavam por isso e não levavam o mesmo número de açoites que Jesus levou, levavam menos, mas não resistiam a morrer. Jesus resistiu aos 39. Jesus resistiu. As suas mãos abertas naquela cruz, os pregos nas suas mãos e nos seus pés. Jesus resistiu uma coroa de espinho. Jesus resistiu toda a zombaria. Sabe para quê? Para te fazer mais do que vencedor nele. Então vale a pena. Você não tem que brigar contra o seu irmão. Não é contra o seu irmão. Às vezes tem a briga de trânsito, né? Mas essa briga não vai ser contra a carne, não, amigo. Sai fora disso. Sai desse lugar correndo. Porque se houver alguma coisa, se vai ver alguma reação, sai fora. Não, tudo bem, eu fico com o meu prejuízo. Mas pastor, o que está? Eu estou ensinando isso mesmo. Fique com o seu prejuízo, saia daquele lugar. Senão você não cumpre a palavra. Porque a sua luta não é contra a carne. E quando isso acontece, o diabo, ele prepara toda a armadilha contra mim e contra você. E a armadilha, eu quero dizer para você também, está na carne e no sangue. Entenda isso. E se você entrar nesse negócio, você verdadeiramente perde a direção. Fica com um sentimento de culpa, porque você não soube sair da cilada que o diabo armou contra a sua vida. Mas isso é difícil. No momento do calor, pastor Benjamin, o que eu vou fazer? Ele bateu no meu carro porque ele quis. O que eu vou fazer, evangelista Paulo? No momento do calor, eu bati para cima dele. Stephanie ia fazer isso. Não ia. Stephanie faz essas coisas. Está entendendo? Faz. Está me olhando? Ele faz. Ele já é. Segura ele, tá aí, Elisa. Deixa ele sozinho no carro, não, tá? Segura ele. Mas é uma verdade. A nossa carne também luta contra o nosso espírito. Quantas das vezes você não quer entrar nesse caminho, mas a sua carne vai lá, vai ficar por isso mesmo? Ei, vai deixar? Vai ganhar esse prejuízo? Amado, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Estamos aqui para vencer. É isso aqui que eu estou falando nessa noite. É para abrir a nossa mente, porque isso vai acontecer, pode acontecer no dia da manhã conosco, a mesma coisa, e queremos tirar partido. E o Senhor fala para nós: não, mas eu vou ficar com esse prejuízo, Senhor. Fica triste. Tu não ficou triste? Não ficou? Foi para casa? Fica triste. Chega em casa a hora de Deus. Pega a harpa cristã e canta: nós abrimos esse. Se não deu só esse hino, cantam 5, né? Cantam 6, cantam 7. A sua alma vai se alegrando. Vai se alegrando. E a sua alma se alegrando, tu vai se esquecer do seu prejuízo. Mas entenda uma coisa: Deus, com tudo isso, já está preparando o melhor para você. Se você crer, você recebe. Se você não crer, você não recebe. Oh, aleluia. A pregação até que hora, pastor? É 40 minutos, né? Nem sei que hora começou. Será que eu consigo fazer 30, 40 minutos dessa pregação? Vamos lá, versículo de número 13. Portanto,
Tomai toda a armadura de Deus, para que possais, o que, igreja? Eita, fraco. Para que possais? O quê? Eita. É agora. Tomai toda a armadura de Deus. Que armaduras são essas? Vamos passar, senão não vai dar tempo. 14. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a quem vive na verdade aí, dá glória a Deus. Agora que é o negócio. Eita, Jesus. A gente vive na verdade. O Ilha, viver na verdade é fácil? Não é. Mas temos que viver nela. Às vezes a gente faz umas coisinhas, né? Cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, o cinto da verdade, a couraça da justiça, viver em verdade e em justiça. É meu filho, errou, pecou, mas temos que fazer o quê? Justiça, e não omitir nem esconder. Verdadeiramente temos que fazer justiça. É na justiça que nós temos que viver, amados. É na justiça. Eu sou um pastor presidente, e muitas das vezes existem circunstâncias que nós não esperamos, lutas que nós não programamos. Ao contrário, nós preparamos toda a nossa vida para uma verdade, para uma sinceridade, mas de repente as escolhas que são feitas pelos nossos são feitas escolhas verdadeiramente erradas e tem um transtorno na nossa vida. E eu vou esconder a verdade? Não! Eu tenho que mostrar a verdade e mostrar a justiça de Deus dentro dessa verdade. E quantos que dizem, sou mais do que vencedor, mas não conseguem viver a verdade, mas não conseguem viver a justiça? A circunstância da sua vida se abala, mas tem um jeitinho para tudo. Não existe jeitinho para tudo. Existe justiça e existe verdade. Isso que existe. Não existe vou esconder. Não, não existe isso. Existe justiça e existe verdade. É dessa forma. Se eu fosse esconder os meus problemas, eu nem estaria aqui. Estaria, pastor? Não. Eu me sentiria envergonhado, e não admitiria, mas eu vivo a verdade, porque é a verdade que liberta, e se ela liberta e você vive nela, você alcança a justiça não do homem, mas a justiça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ei, o cinto, os lombos da verdade, a couraça, você vai botar a couraça, vai te proteger, couraça da justiça, vai te proteger da injustiça. Prossegue. Calçar os pés na preparação do Evangelho da calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, não do Evangelho do misticismo, não do Evangelho da flor, não do Evangelho do copo d'água, porque tem esse Evangelho por aí. Não do Evangelho que se você der 10 mil você vai ser abençoado. Tem esse Evangelho por aí. O Evangelho da paz. Irmã Beatriz, está com algum problema com a Rebeca? Fala assim, nós temos. Fala para ela, nós estamos buscando o Evangelho da paz. Fala para ela. É isso. Sabe, você poder olhar para o seu irmão, você olhar na face do seu irmão e ver um semblante de brilho, de vitória na face do seu irmão. Isso é você viver
Que o seu evangelho seja o verdadeiro evangelho, o evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. A Bíblia diz que o crente vive. O crente vive. O crente vive. Oh, aleluia. O crente vive pela fé. Mas como é que é isso? Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é uma arma de proteção. Amém? É ou não é uma arma de proteção? Eu entendo então que a fé é a minha proteção. Certo isso? Certo, teólogo Rodrigo? Certo? Deixando o pastor Rodrigo mal, né? Já falei isso com ele de manhã, doutor de teologia, evangelista Hugo também. Somos bom, né? Se eu entendo, presbítero Rodrigo, que escudo é uma arma de defesa, a minha fé é a defesa. A minha fé é a minha defesa. E algo na manhã desse dia, na escola bíblica dominical, eu vou falar aqui, muito interessante. Foi falado concernente o que falta para a volta de Jesus. Não foi isso que o senhor falou? Se nós já temos visto guerras, não é isso? Temos visto terremotos, maremotos, peste. 2020, 2021 tivemos 2 anos de peste, muita morte. Naquele período alguém falava assim: agora quando tudo isso acabar, vai ser uma bênção. Aqueles que ficarem, ainda falava assim, o negócio estava tão ruim, estava tão difícil, o pessoal nem olhava mais para o outro, porque já pensava que só não olhar já ia dar Covid no irmão, então nem olhava mais, era para tampar só o nariz e a boca, mas estava tampando o olho também, não. Mas estava acontecendo no nosso país, todo dia, 1.000, 2.000, não era isso que se ouvia na rede de, você gosta muito, Rodrigo, a Rede Globo, não ouvia-se isso, você via todos os dias, não, né, graças a Deus, mas era isso, desse jeito. O que falta para Jesus voltar? E as pessoas falavam, depois de tudo isso, aqueles que sobreviverem, vamos ter dias de paz, vamos ter dias melhores, e vai ter um amor mais próximo. Ei, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor iria se esfriar. Ei, o amor iria se esfriar. A palavra de Deus, ela não muda. E o que aconteceu? O que temos visto? Homens amantes de si mesmos não estão mais preocupados com quem está ao seu redor, à sua volta. Por isso, pastor, se alguém bater no teu carro, homens amantes de si mesmos. Só você pegar um carro e andar no trânsito aqui do Rio de Janeiro ou aqui do bairro, para você ver como estão as coisas. Pessoas amantes de mesmo de motoqueiro, amantes de mesmo passando na sua frente, você tomando susto toda hora, né? Quem é cardíaco se dá mal aí, né? Porque toda hora toma susto de motoqueiro. Andando, vivendo assim. Mas a palavra foi o quê? O que falta para Jesus voltar? Enquanto o pastor Rodrigo aqui estava falando na escola bíblica dominical, eu estava pensando, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque na nossa mente se tudo aconteceu, é a hora de Jesus voltar. Não é assim que funciona? A mente humana funciona muitas das vezes dessa forma. Se já tudo está acontecendo, o que tem que acontecer agora? Só Jesus voltar. Mas não é nem no meu tempo, e nem no seu tempo, nem o dia, nem a hora. Mas uma coisa o Senhor deixou para nós vivermos: a salvação, ela vem pela fé. É a fé. Sabe qual é a sua defesa? A fé. Se você for pregar a palavra, e se alguém que você pregar com algum conhecimento vai falar para você: você está pregando o evangelho,
que dizem há muito tempo que Jesus está voltando. Aí vai falar isso, foi falar de manhã. Já teve terremoto, maremoto, peste, guerra já está acontecendo em vários países por aí, e Jesus ainda não voltou. Qual é a sua defesa? A minha defesa é a fé. Eu tenho fé que Jesus vai voltar. E quando isso acontecer, eu quero estar preparado para que verdadeiramente eu seja mais um no meio da igreja, para encontrar com o noivo que vai vir nas nuvens dos céus, e temos que estar preparados. E a nossa arma, ou melhor, de defesa contra todo esse ataque, é a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus. Vou terminar já. Passa o 17 para mim. Tomai também o capacete para proteger a sua cabeça, capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é o que, igreja? Eu falei com o presbítero Edilson de manhã. Deus, quando ele perde Moisés, ou melhor, quando Moisés morre, Deus chama Josué e fala: meu servo Moisés é morto, tu e esse povo passarão a terra que eu prometi. Só que seguindo essa palavra, o Senhor fala para Josué assim, ó: medita de dia e de noite em toda a lei que deixou Moisés. Medita de dia e de noite. Você quer ser vencedor? Mais do que vencedor? Levanta sua mão se você puder. Você quer ser mais do que vencedor? Ei, é isso aqui, ó. Meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Porque se há alguma coisa que você está vivendo ou passando, a palavra de Deus ela vai te dar verdadeiramente um caminho certo que você deve seguir. Então, não deixe, medite de dia e de noite. Fique de pé, quero orar pela sua